que esse fórum é uma realização da Associação Paraense de Peritos Contadores Judiciais e Extrajudiciais. Nós estamos completando, nesse domingo agora, 5 anos de atuação no mercado. Nós estamos na segunda gestão, a gestão 2023-2025, onde nós foi registrado lá em 2019. Em 2020, nós tivemos a primeira reunião de instalação. A diretoria executiva é formada pelo presidente Raimundo Humberto Sena de Oliveira e pela vice-presidente Thelma Cristina Bandeira Monteiro. A diretoria executiva, a diretora administrativa Vilma Nazaré Tavares de Moraes, vice-diretor administrativo Luiz Nelson Pacheco Vidal, diretoria executiva, diretor financeiro Fábio Luiz Augusto Lima e vice-diretor Carlos Benedito Bastos Barros. Na diretoria social e cultural, eu estou diretor, Marco Macedo, e a minha vice-diretora é Celiane Oliveira Rodrigues. Conselho Deliberativo tem o presidente Jorge Luiz Menezes Xavier, que estará mediando essa mesa, como secretário Daniel Aber de Souza Santos, e membros Ângela Maria Costa de Oliveira Muge e Jorge Ney Santos Dias. No Conselho Fiscal, temos o presidente Rodrigo Silva Cavalcante, vice-presidente Denis Figueiredo da Silva e secretária Cidadina Maria Batista Neves. No Conselho de Ética, nós temos o presidente Francisco Augusto Capela Sampaio e o secretário Jadir Augusto Ramos Pontes, relatora Valéria Pereira dos Santos. E demais membros, Antônio Carlos da Silva Pacheco e a nova associada Larissa Rodrigues Coelho. Então, essa é a associação, é a responsável pelo evento, é quem patrocina o evento e que nós já estamos trabalhando firmemente na realização do sexto. Então, nós já estamos trabalhando com apoios, já estamos conversando com palestrantes, né? Porque vocês já viram que os palestrantes que nós trazemos aqui, eles não falam só de um tema, eles falam de vários temas. Então, tem palestrante que pode voltar, isso é tranquilo, e vamos sempre crescendo na qualidade, na quantidade de pessoas que acessam. Tá? Então, só para agradecimento especial à Gráfica Guga, que fez toda a gestão de imagem do nosso fórum, quem cria desde o primeiro, o Marlos, que é o diretor da Guga, ele sempre fez as artes junto da Márcia Macedo, os dois que fizeram essas artes nos 5 fóruns, e espero que eles continuem conosco. Agradecer a Expert Lança, Josiane Prosa, que foi quem fez todo o ajuste da questão da divulgação. Então, se você quiser lançar um produto digital, é só entrar em contato com a Josi, que ela faz todo o planejamento do seu produto digital. Eu já estou na fase final para lançamento de um produto digital no dia 10 de outubro. Então, aguarde, siga lá nossas redes sociais, que vem novidade por aí. E a Lacos Contabilidade, que é nosso patrocinador master do evento, que trabalha em todo o Brasil com contabilidade de qualidade. Tá? Então, nós vamos, sem delongas, eu passo a palavra agora para o nosso presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Xavier, para conduzir essa mesa. Boa noite. É uma honra estar diante de pessoas que militam na perícia. O nosso palestrante de hoje, o Edilson Aguiar, ele é conhecidíssimo. Fica difícil dizer por onde que se começa a apresentação do Edilson Aguiar. Eu vou falar como foi que eu vi o Edilson Aguiar pela primeira vez. Pela internet, óbvio. E o que me chamou a atenção, o Edilson Aguiar unia características muito interessantes do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal. Ele reunia, nas palestras dele, que eu tive a oportunidade de ver, o rigor técnico, um conhecimento realmente que quem é da área observa, sabe, essa pessoa conhece, uma experiência prática, o bom senso, né? E uma capacidade de inovação. Ao lado disso, tinha uma característica que me chamou muito a atenção: extremo bom humor. É muito raro, numa atividade que é, por si, extremamente sisuda, alguém apresentar a sua
os seus cursos, as suas palestras, de uma forma que deixava a gente bem à vontade. Eu adoro ver os vídeos do Edilson, porque tem esse componente do bom humor. Isso foi o que me chamou a atenção. Competência, capacidade de expressar as coisas técnicas mais difíceis de uma maneira que o leigo, porque queira ou não, os peritos trabalham para os que são leigos, possam entender com facilidade. O Edilson tem mais de 10 anos de atividade, ele não gosta que diga quantos anos. Então, eu vou pedir para o próprio Edilson se apresentar. Edilson, a palavra é sua, né? Seja muito bem-vindo. Doutor Jorge, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de saber disso, né? Porque às vezes algumas pessoas olham e falam, esse jovem mancebo está sorrindo, né? O pessoal fala, todo aberto. E aí, às vezes, a pessoa não sabe da estrutura de conteúdo que a gente tem. E eu estava refletindo ontem, inclusive, em um story lá no Instagram, porque uma pessoa mandou uma mensagem para mim falando assim: os peritos, eu estou participando de um grupo e tinha pessoas comentando sobre os seus laudos lá. Eu falei, nossa, que maravilha, porque no direito, quando acontece um caso importante, a universidade fala sobre isso, isso entra nos livros, as pessoas vão comentar. Na medicina, quando acontece uma situação importante, as pessoas vão estudar, vão discutir, vai ter palestra, vai ter fórum, e na contabilidade havia pouco disso, pessoas que queriam entrar para mostrar, olha, você errou aqui, 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 e aí a pessoa falou que estava acontecendo, eu falei, cara, que bom que isso está acontecendo, por quê? Porque agora a gente está colocando o debate para um outro nível. Então, obrigado, doutor Jorge, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está participando aqui ao vivo desse evento. Eu sei que você reservou a sexta-feira para você ouvir aqui, você podia estar fazendo um monte de coisa, inclusive na praia, tomando a sua cervejinha, mas você está aqui, por quê? Porque você decidiu se qualificar, porque você sabe que se você for uma pessoa normal, e a gente estava falando isso aqui antes da aula, se você for uma pessoa normal, você não vai conseguir ter sucesso na perícia. Por quê? Porque para você ser um profissional especializado e pegar esse conhecimento e colocar dentro de um laudo ou de um parecer técnico-pericial, você precisa de um conhecimento superior. Você precisa de ser uma pessoa mais desenvolvida e, consequentemente, estando aqui, estando nesse evento, você está se tornando essa pessoa mais desenvolvida. Então, muito obrigado, doutor Jorge, obrigado mesmo. Eu não sei, já posso continuar? Posso tocar aqui? Pode? Então, que bom, que bom. Pessoal, então, olha, meu objetivo aqui é falar com você sobre dinheiro. E eu queria já começar assim, ó. Você está na área mais rentável da contabilidade. Sabe aquela história que o pessoal falou de fazer contabilidade para micro e pequena empresa? Cara, você está cansado disso. Isso é complicado para burro. E a gente está com uma discussão aí sobre as contabilidades digitais, com as inteligências artificiais que estão fazendo um monte de coisa. E se você continuar só na contabilidade normal, meu amigo, você vai ter uma dificuldade por muito tempo. E mais do que isso, né? A pessoa fala, não, mas eu vou para auditoria. Meu amigo, a auditoria é conferência do que já está definido na regra. Uma inteligência artificial vai conseguir fazer isso muito mais rápido que você. Agora, a perícia não. A perícia, cada processo é diferente. Às vezes, você vai pegar um processo que tem o mesmo banco e tem uma pessoa parecida, um servidor público, só que o advogado peticionou diferente, os quesitos chegaram diferentes, os cálculos chegaram diferentes, tudo veio diferente e, consequentemente, precisa de um tipo de perícia diferente. Por isso que, no mundo da perícia, dificilmente esses desafios que os contadores normais estão passando, dificilmente nós, peritos, teremos esses desafios. A gente tem outros, e outros que às vezes são mais complexos. Por quê? Porque nem todas as pessoas conseguirão estar no mercado da perícia. Mas eu vou te falar com certeza, se você decidiu, se você está aqui numa sexta-feira à noite ou se você está no futuro assistindo essa aula, eu tenho certeza que se você anotar os conceitos que eu quero passar para você, você vai conseguir ter sucesso na perícia sim. Eu dividi essa palestra em basicamente duas partes, tá? Para eu apresentar para vocês, mas eu quero pedir para você que está participando aí ao vivo, me colocar aí no chat a cidade que você está falando. Da cidade que você está falando, não, da cidade que você está assistindo essa aula. Por quê? Porque eu estou aqui com o meu celular
para ver, para acompanhar a aula efetivamente. E se você não falar comigo, eu fico triste, fico aqui desanimado. Então, primeira coisa, marca aí no chat a cidade que você está falando, para que eu possa saber se a gente está conseguindo atingir o país como um todo com esse conhecimento também. E mesmo que você esteja assistindo essa gravação, marca aí nos comentários a cidade que você está falando. Por quê? Porque você está mostrando para o universo que você é uma pessoa interessada, que você é uma pessoa que está em busca de maiores qualificações. Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, eu quero te falar que ao final a gente tem brinde, tá bom? A gente tem brinde. Como assim, Edilson? Toda aula que eu faço, eu entrego os materiais que eu elaboro nas aulas. Se eu vou falar sobre hoje precificação, eu vou te ensinar como fazer a proposta de honorários, vou te falar o que precisa ter numa proposta de honorários, vou ensinar você a fazer a proposta de honorários, vou te dar modelo de proposta de honorários, vou te dar planilha, vou te dar modelo de contrato para assistente técnico, vou te dar modelo de contrato resumido para perito, para assistente técnico. Então, se você ficar comigo até o final dessa aula, você vai receber esses brindes. E aí, eu já estou avisando que eu não sei como que o pessoal da Associação Paraense dos Peritos Contadores Judiciais e Extrajudiciais vai entregar esses brindes para vocês. Eles vão colocar no link do YouTube para quem assistir depois, se vai disponibilizar só para quem se inscreveu, mas nós vamos disponibilizar esse conteúdo. Por quê? Porque nós estamos aqui para cumprir com o nosso compromisso básico de elevar a régua da perícia bancária no Brasil. E enquanto a gente estiver nessa demanda, eu estarei aqui do seu lado para te ajudar, tá? Vou começar a compartilhar aqui uma apresentação, depois a gente vai para planilhas, tá? Depois a gente vai para os modelos no Word. Fica tranquilo que tá tudo sob controle. Eu só preciso que você participe comigo dessa aula, porque se você não participar comigo, aí eu não consigo tocar. Eu sou aquela, sabe aquelas pessoas carentes que precisam de atenção? Pois é, sou eu. Então, por gentileza, me dê essa atenção. Me fala aí se apareceu na tela para você os meus slides, para eu saber se eu posso continuar com tranquilidade. Olha só, nós já temos aqui participando conosco doutora Andréia Bacher, lá de Sorocaba, em São Paulo. Tem doutor Jorge Sangara, lá de São Paulo, capital também, doutor Jorge, um guerreiro, um dos brabos que a gente tem na perícia. Obrigado por estar aqui conosco, doutor Jorge Sangara. Doutor César Lobo, lá de Brasília. Doutora Valéria Batista, de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Doutor Deusmar Emídio, de Iporá, em Goiás. Doutor Sérgio Maciel, de São Paulo, capital. E mais o pessoal que está chegando aqui, eu não estou conseguindo acompanhar, mas obrigado vocês que estão participando aqui ao vivo comigo. E eu quero falar para vocês o seguinte, olha, hoje o tema da nossa conversa é precificação no mercado da perícia, tá? Dentro da programação do 5º Fórum de Perícia Contábil Judicial e Extrajudicial, que está sendo promovido pela Associação Paraense de Peritos Contadores Judiciais e Extrajudiciais. Para quem ainda não me conhece, Edilson Aguiar, eu sou economista, sou advogado, sou contador, consultor de empresas, projetista, perito judicial, extrajudicial, auditor, avaliador e tem mais um monte de coisa aí no currículo que você vai receber esse material também. Mas o mais importante, eu sou o pai da Isis, da Yara e do Igor. A Isis, de 5 anos, agora completou na semana passada. A Yara vai completar 3 anos na próxima semana. E o Igor, que está com 10 meses. Isso é quem eu sou, efetivamente. Então, nós temos alguns produtos, temos alguns cursos, algumas formações, mas no fim do dia é isso que acaba valendo a pena. É isso que faz a gente continuar dia a dia. Eu quero pedir para você comportar-se como se nós estivéssemos numa sala de aula. Então, conversa comigo, tá? Fala no chat, manda mensagem, manda pergunta, me questiona, mostra que eu estou errado. Por quê? Porque eu estou aqui para, junto contigo, a gente fazer esse processo de subir a régua da perícia bancária no Brasil. E cada momento que a gente se encontra, a gente está fazendo essa elevação. Então, não perca essa oportunidade que a gente está junto. A gente está junto aqui por meio dessa telinha e a gente pode conversar, a gente pode trocar conhecimento também. Então, não me deixa sozinho, não deixa eu falando sozinho, converse comigo, coloque perguntas que eu estou aqui, ó, com o chat para ver o que está acontecendo efetivamente, tá? Então, estamos numa sala de aula, eu quero que você converse comigo. Eu quero dividir essa nossa conversa em duas partes, duas grandes partes, tá? Primeiro eu vou falar com você sobre o mercado da perícia judicial e extrajudicial e depois a gente vai entrar nas estratégias e precificação de honorários e eu vou disponibilizar os modelos. E antes de começar de verdade, eu quero fazer um desabafo.
Eu quero pedir uma licença para desabafar com cada um de vocês. Eu estou nesse mercado de perícia há um pouco mais de 10 anos. Eu sempre falo 10 anos porque quando a gente coloca na caneta, né, você começa a ver que já tem uma estrada aí. E eu tenho visto diversas coisas acontecerem e eu quero que você, mesmo que você seja um perito experiente, você preste atenção nesse excerto aqui do Dr. Romualdo Cansado, no livro Juros, Correção Monetária, Danos Financeiros Irreparáveis, uma abordagem jurídica e econômica. Eu acho que você vai se identificar com isso. Veja o que o autor diz, abre aspas. A experiência forense mostra ser generalizada a dificuldade de os operadores do direito associarem conceitos econômico-financeiros a conceitos jurídicos, quando lidam com questões em que a correta compreensão dos primeiros se faz necessária, implicando o fato na deficiente instrução do processo em que essa associação é indispensável. Face à maior incidência de problemas dessa natureza nos processos de execução de títulos judiciais ou extrajudiciais, é na instrução deles que essa deficiência se apresenta de forma mais nítida, chegando a variáveis econômico-financeiras que, a par da natureza jurídica e fática, compõem o caso concreto e, via de regra, o juiz também não é especialista na matéria, com reflexos negativos na qualidade das decisões judiciais. Agora, fecha um pouquinho aspas, só para eu explicar. O que esse autor está falando é, quando junta economia e contabilidade, ele está usando aqui econômico financeiro, mas você vai entender contabilidade. Quando junta economia e contabilidade, há uma complexidade que as pessoas precisam entender e, na maioria das vezes, os juízes não entendem. E por isso que eles precisam dos profissionais especializados, que aí são os peritos, as pessoas que reservam tempo na agenda para aprender efetivamente. Abre aspas novamente. Por outro lado, o exame das perícias elaboradas pelos auxiliares do juízo, peritos nomeados por ele, tem revelado muitas vezes que a atuação destes não concorre para melhorar essa qualidade, podendo até piorá-la, seja em razão de deficiências técnicas pessoais, seja porque, nos laudos elaborados por alguns deles, nota-se forte tendência para invadir a área jurisdicional, de forma ostensiva ou subreptícia, muitas vezes objetivando reconstruir o título judicial exequendo em bases financeiras diferentes daquelas determinadas pelo próprio título ou de boa ou de má fé. Fecha aspas. Esse é um texto para falar o seguinte: perito que decidiu colocar os seus conhecimentos à disposição do Poder Judiciário, quando você estiver ali, não tente invadir a área jurídica. Fique na sua área técnica. Eu tenho discutido muito isso, porque muitos profissionais que entram no mundo da perícia, ele olha para o mundo da perícia e começa a se apaixonar pelo direito, começa a se apaixonar pela linguagem jurídica e acaba se descolando da parte técnica e, às vezes, por má fé ou por boa fé, ele acaba distorcendo o conteúdo da própria sentença que ele está ali para cumprir, para liquidar ou para cumprir. Então, estejam atentos a isso. Por vezes, o juiz, quando nomeia um perito, então, sempre quando o juiz nomeia um perito, é porque demanda um conhecimento técnico especializado que o juiz não tem. E você, profissional especializado, tem que tomar muito cuidado para não se apaixonar pelo direito e distorcer aquilo que estava escrito ali. E eu quero trazer mais uma citação para mostrar o quanto é necessário que eu tenha profissionais especializados na perícia para que esses profissionais possam auxiliar os juízes no país como um todo. Então, olha só uma citação do Dallagnol, é o Deltan Dallagnol, no livro dele, Juros e Correção Monetária em Débitos Judiciais, eu acho que é uma coisa assim. Na economia moderna, o jurista que não conhece economia é nada, assim como o economista que não conhece direito também não é nada. Isso porque ambos, defendendo seus pontos de vista, acabam por pretender estabelecer a prevalência de um conceito, dos conceitos de uma ciência sobre a outra. Veja só, se você, como profissional técnico, vai pegar o seu conhecimento técnico e colocar à disposição do Poder Judiciário. Mas isso não quer dizer que a sua resposta é mais importante que a resposta que o juízo está dando em si naquele processo. Eu digo que a gente tem uma comunidade com quase 1000 alunos e eu vejo isso principalmente dos peritos mais jovens. A pessoa quer fazer justiça e no momento que ela quer fazer justiça, ela acaba falando, mas o juiz falou tal coisa e se eu puxar para esse lado, se eu fizer aquilo? Não, você vai fazer somente o que está escrito no processo, porque é para isso que você foi solicitado, perfeito? Então vamos lá, olha, quero falar com você sobre o mercado da perícia judicial e extrajudicial e depois a gente vai entrar na precificação em si.
Para quem que eu pensei essa palestra, tá? Já vou te falar de cara, porque às vezes você vai falar assim, ah, Edilson, mas é porque eu queria uma palestra um pouco mais aprofundada. Eu pensei essa palestra para pessoas que ainda não sabem nada de perícia, mas que querem fazer dinheiro com o que aprendeu na faculdade e querem trabalhar do conforto da própria casa nos seus próprios horários. Na hora que eu fui pensar essa palestra sobre honorários e precificação, eu pensei naqueles donos de escritório contábil, de consultoria financeira, de projeto de viabilidade que precisam ter novas fontes de renda e querem aproveitar que o mercado da perícia está em franco crescimento. Eu pensei no grupo 3, que são pessoas que estão em transição de carreira e que mesmo já atuando na profissão, estão buscando uma nova fonte de fazer dinheiro. Eu quero pedir para você, são 6 grupos, eu quero que você marque aí no chat a qual grupo que você pertence, tá? Se você é do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, do 4 ou do 5, conforme eu vou falando. Então, terceiro, grupo 3, são pessoas que estão em transição de carreira. Já atua na profissão, já tem um escritório contábil, já trabalha no escritório, mas precisa ganhar mais dinheiro e sabe que não pode ficar assistindo Netflix. Por quê? Porque Netflix não vai resolver o problema dele de conseguir mais dinheiro. O grupo 4 é composto de pessoas que já começaram na perícia, mas não tiveram resultados ainda. Seja porque não tiveram nomeações em número suficiente ou porque tiveram que arrumar um emprego, abrir um próprio negócio, prestar um concurso público e, portanto, não continuaram na perícia. Então, se você fizer parte do grupo 4, marca aí no chat grupo 4, eu pedi para você conversar comigo. No grupo 5, eu tenho aspirantes a peritos, né? São pessoas que desejam ser peritos, contadores, administradores, economistas, gerentes, gestores, consultores, auditores, essas pessoas que estão precisando complementar a renda dela, seja a renda da consultoria, seja a renda da aposentadoria, seja a renda do concurso público, e essa pessoa sabe que a hora dela é muito cara para ela gastar isso assistindo Netflix ou assistindo novela. Então, se você faz parte do grupo 5, marca aí grupo 5 para que eu possa ver também. E o grupo 6 são os peritos que já tiveram algumas nomeações, já fizeram alguns trabalhos, mas precisam ter mais resultado. Então, se você faz parte do grupo 6, eu já sou perito, já faço, marca aí no chat grupo 6, para eu saber quem é de cada um dos grupos. Por que que eu estou pedindo isso para você? Então, ó, primeiro grupo, que ainda não sabe nada de perícia, mas quer colocar isso à disposição do Poder Judiciário e quer ganhar dinheiro com isso. Quem já é dono, grupo 2, quem já é dono de escritório contábil. Grupo 3, pessoas que estão em transição de carreira. Grupo 4, pessoas que começaram na perícia, mas não tiveram resultado porque tiveram que sair. Grupo 5, pessoas que sonham em ser peritos, mas que não pode fazer loucura, já não é mais menino para fazer loucura e abandonar emprego, queimar. Não. Grupo 5, pessoas que querem complementar a renda com a perícia. E grupo 6, quem já tiver algumas nomeações, mas querem ampliar os seus ganhos. E eu já vou falar para você o seguinte, deixa eu ver aqui qual grupo que você pertence. Marca aí para mim, ó. Então, eu falei que eu me perdi aqui, né? Tem pessoa do Taboão da Serra, de Botucatu, de Fortaleza, no Ceará. Tem gente de todo local aqui do país. Então, olha, pessoal, grupo 5 com 30... Ó, doutor José Becker, grupo 5 com 36 laudos entregues. Doutor José Becker Celso José Becker é um exemplo de profissional que começou em 2023 e ele está com 36 laudos entregues. Doutor Genivaldo, grupo 3. Doutor Alexander, grupo 5. Doutora Valéria, grupo 3. Pessoas que estão construindo a sua carreira na perícia. Então, foi exatamente para você que eu pensei nessa palestra. Eu construí ela para pensando em você. Agora, tem algumas pessoas que eu não incluí nessa palestra, que às vezes você vai lá e fala, ah, Edilson, eu não gostei da sua palestra, tudo bem, não tem problema nenhum, porque eu estava focando naqueles 6 grupos. Então, se você já é especialista, tem um monte de dinheiro, já está avançado na perícia, infelizmente, eu não pensei nessa perícia para você, porque eu estava pensando nos iniciantes, tá? Me desculpe. Se você é dono de escritório contábil, consultor, gerente, que acredita que tem fórmula mágica para fazer dinheiro, que acredita que ganhar dinheiro com perícia é igual ganhar na Mega Sena, cara, eu também não pensei nessa perícia, nessa palestra para você, por quê? Porque eu estava pensando em quem quer trabalhar e construir uma carreira. Se você acredita que a perícia é uma fonte de ganho fácil e acha que é possível fazer dinheiro sem trabalho duro, desculpa, eu também não fiz essa palestra para você. Porque quem está comigo sabe que perícia é uma atividade ultra rentável, mas que é uma atividade que não é para todo mundo. É uma atividade que não é simples. Então, me desculpe, você também não foi para você que foi feita essa palestra. Para quem gosta de atalho, quem gosta de esqueminha, quem gosta de jeitinho, não, eu não pensei nessas pessoas. Talvez eu faça uma palestra para ensinar você a furar fila um dia, quando eu acreditar que é possível furar
furar a fila. Por enquanto, eu ainda estou naquela estrutura de que você precisa trabalhar para você construir a sua riqueza e que é possível sim você construir sua riqueza desde que você esteja efetivamente empenhado. E para a pessoa teimosa e persistente e desistente. Por quê? Porque a pessoa teimosa é aquela que não tem resultado, mas não quer mudar. É o cara que está lá na contabilidade e está vendo as contabilidades digitais a R$ 89 chegando e ele não quer mudar. Por quê? Porque ele está com preguiça de fazer uma pós-graduação, ele está com preguiça de estudar, está com preguiça de largar a novela, acostumou com o jogo de futebol na quarta-feira, acostumou com... Cara, esse cara que não quer mudar, ele sabe que o mercado mudou e que ele está ficando de fora. Mas ele não quer mudar, ele prefere aceitar aquela coisa. Então, essas pessoas teimosas, não tem sentido a gente gastar tempo com ela. E quem é desistente também, por quê? Porque esse evento, ele foi divulgado por um monte de pessoas. O pessoal me passou, ele estava passando as prévias lá, da quantidade de pessoas que estavam inscritos, um número absurdo de pessoas se inscreveram. E olha a quantidade de pessoas que está aqui. Eu quero te pedir um favor agora. Você que está comigo aqui agora, copia o link dessa aula e manda nos grupos de WhatsApp aí de contador que você conhece, manda nos grupos dos amigos que você conhece, chama todo mundo. Por quê? Porque tem muita gente precisando aprender isso. E da quantidade de pessoas que se inscreveram, a gente tem aqui participando ao vivo conosco muito menos do que a metade, ou seja, tem um monte de gente desistente. Então, quem é desistente, eu não consegui fazer uma palestra para você também. Então, eu estou aqui para pegar na mão, para ajudar quem não sabe nada de perícia, mas quer fazer dinheiro, para quem é dono de escritório contábil que já viu que isso é uma oportunidade, para quem quer fazer a transição de carreira, para quem é aposentado, para quem é funcionário público, quer ganhar dinheiro com perícia, para quem sonha em transformar a sua vida, né, a perícia na principal fonte de renda ou usar isso como complemento de renda, e para quem já teve algumas nomeações e está precisando de acelerar. Quem quer jeitinho, riqueza fácil, não é essa palestra. Obrigado, Deus te abençoe. Vai lá, vai encontrar alguém que vai te enganar falando que você vai furar a fila, porque não existe isso, não existe esse negócio de furar a fila. Então, você que está aqui é do time dos persistentes. E é por isso que você está aqui. E por isso que eu quero honrar a sua vida apresentando um conteúdo maravilhoso para que você possa ter mais resultados também. Rapidinho, só para eu te contar como que aconteceu essa estrutura tudo, né? Eu falei que eu não gosto de contar quanto tempo que eu estou na perícia, mas começou em 2008. Lá em 2008, eu tive um amigo que tinha se formado em Direito, entrou em contato comigo pedindo ajuda para fazer um cálculo revisional de financiamento de veículo. Por isso que eu gosto tanto de revisional de financiamento de veículo. Em 2009, aí eu comecei a fazer, ele me explicou mais ou menos, na época a gente usava Selic como taxa de juros remuneratórios e a juros simples, ou seja, era muito diferente do que funciona hoje em dia. E se alguém chegou para você, vamos fazer revisão de contratos bancários usando a Selic como taxa de juros, a juros simples, cuidado que essa pessoa está, no mínimo, 16 anos atrasada, tá? Em 2009, eu fiz um curso de perícia judicial no Corecon. Em 2009, ainda eu comecei, como eu fiz o curso de perícia judicial, eu tinha que contar para as pessoas que eu fazia perícia judicial. Então, eu descobri um site online chamado classificados.com, onde eu comecei a colocar os serviços. Não tinha profissionais que divulgavam esse serviço, então eu fiz isso lá. Em 2010, eu encontrei um grupo chamado Economistas Peritos, onde o pessoal se ajudava, colocava conteúdos e por aí vai. Em 2010, eu comecei a fazer panfletos, criei um site para disponibilizar, para divulgar esse serviço. É importante para você aumentar o número de clientes no seu escritório, você precisa fazer marketing. Eu vou te mostrar como que funciona isso, como que isso impacta nos seus honorários e como que você vai conseguir ter uma fonte de renda consistente sem depender de nomeações, porque você não pode colocar a sua vida, o futuro dos seus filhos, na mão de uma pessoa que está com o salário dela garantido. Vou te mostrar como funciona isso. Em 2011, eu entro para o mestrado. Em 2011, eu ainda crio uma situação do selo do tribunal, ou seja, por eu já ser, né, por eu já estar atuando com perícia e já ter diversos clientes ali, eu colocava o selo de reconhecimento de firma dentro do meu laudo para mudar a característica. Os outros peritos não estavam buscando inovar, eu já estava buscando inovar lá em 2011. Em 2012, eu ministrei um curso de perícias em empréstimos, em financiamentos bancários, e aí no Corecon, e o que aconteceu? Eu já dei para o pessoal um modelo de laudo, e entreguei para o pessoal um modelo de planilhas, e esse material caiu na internet, e muita gente, depois eu descobri, muita gente usava esse material, por quê? Porque era o único material que estava disponível na internet em termos de laudo. O pessoal antigamente escondia muito conhecimento, sabe? Não era igual aqui, que a gente tá no YouTube, mostrando para vocês uma oportunidade de você ganhar dinheiro, de você mudar de vida. Não tinha essas situações, era tudo muito escondido. Então, quando eu coloquei esse material aí, foi um dos primeiros materiais que estava disponível, e depois, muito tempo depois, eu encontrei pessoas que já estavam usando meus materiais há muito tempo na internet. Em 2012, eu entro no MBA em perícia e auditoria e consultoria
econômico-financeira em 2012. Olha só, primeira nomeação como perito judicial lá em 2012. Em 2013, 2014 eu tive diversas nomeações, mas em 2014 vem o golpe. O que que é o golpe? O que eu conto do golpe? Porque eu peguei um caso muito grande. Eu preciso que você entenda, eu já preciso te colocar essas situações para você estar preparado na hora que acontecer, tá? Por quê? Porque vai acontecer contigo também. Na hora que você tiver a primeira nomeação, na hora que você fechar o primeiro cliente como assistente técnico, você vai deslanchar. E na hora que você deslanchar, você tem que estar preparado para essas dificuldades que vão aparecer no meio do caminho. Então, lá em 2014, 2012, eu tenho a primeira nomeação, você faz um excelente trabalho. A primeira nomeação sua é por sorte, tá? As demais é pelo trabalho que você faz. Então, em 2012 tive a primeira nomeação, 2013, 2014 tive um monte de nomeações. Só que o que aconteceu? Em 2014, eu peguei um caso de confusão patrimonial, valor alto, na época, 30 e poucos mil reais. Eu recebi um pouco mais da metade, né, do valor ali na inicial e, por um erro processual, eu perdi 14 mil reais lá em 2014. Quando eu perdi esses 14 mil reais lá em 2014, eu fiquei, né, eu quero que você imagine hoje, 14 mil reais não é pouco dinheiro, mas em 2014 era muito mais do que é hoje. Eu preciso que você visualize o contexto do que estava acontecendo. Eu estava ali com aquele problema da saída da Dilma, inflação alta, aquela briga toda que estava acontecendo, a crise. Então, você perder 14 mil reais naquela época foi uma coisa absurda. E isso eu errei, porque não observei a regra do artigo 206 do Código Civil, já que eu não entendia direito, mesmo tendo uma especialização que não foi tão prática como deveria ser. Então, por causa da regra do artigo 206, eu sei que você vai ficar curioso e vai pesquisar a regra do artigo 206 para você nunca errar isso que eu errei. Então, eu tomei um golpe, perdi esse dinheiro e falei, cara, não vou mais atuar com perícia. Por quê? Porque eu tinha outras coisas. Talvez aconteça com você a mesma situação. Você atua em outras áreas. Eu atuava com consultoria financeira, eu atuava com projeto de viabilidade, eu atuava com avaliação de empresas, com consultoria organizacional, com auditoria de condomínios. Eu falei, cara, eu não quero mais atuar com perícia. Talvez na sua vida hoje está acontecendo isso. Talvez você desenvolve várias atividades e chegou numa situação que não está tão boa e você está pensando em desistir. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: em 2015 eu resolvi entrar no curso de Direito. Por quê? Porque toda vez que eu tenho um desafio, eu resolvo dobrar a aposta. Então, se eu errei por uma regra processual, uma regra lá do artigo 206, eu falei, eu vou fazer diferente. Entrei em 2015 no curso de Direito. Em 2017, eu gravei o primeiro curso online. Eu já tinha ministrado esse curso várias vezes, presencial. Gravei o primeiro curso online, formação de peritos judiciais. Em 2018, nós fundamos o Ibicapa, que é a empresa que hoje eu trabalho. Em 2018, eu lancei um curso chamado Perícia em Financiamentos Bancários. Em 2019, Perícia em Cumprimento de Sentença. Em 2019, 2020, né? Comecei em 2020, sai o registro de advogado. Em 2020, a gente lança o primeiro Congresso Brasileiro de Perícia Bancária, o livro Formação de Peritos Judiciais, o livro Perícia Bancária Casos Práticos. Em 2020, a gente cria a comunidade de Perícia Bancária. Em 2020, eu me registro como contador, porque quando eu estava na metade do curso de Direito, eu falei, cara, eu também preciso me tornar um contador para eu conseguir oferecer um serviço de maior qualidade para o meu cliente. Em 2020, me registro como contador. Então, se você está aí pensando, eu acabei de registrar no meu CRC, será que tem oportunidade para eu atuar na perícia? Tem sim, tem oportunidade de você atuar na perícia. Por quê? Porque tem um baita mercado, eu vou te mostrar isso. Em 2021, a gente lança a primeira turma do MBA em Perícia e Direito Bancário. Agora, em 2024, 5 MBAs na nossa estrutura, a mentoria Águias da Perícia. E em outubro, nós iremos fazer um evento presencial para reunir os maiores nomes da perícia também presencialmente, 2 dias de imersão para mudar a sua vida na perícia. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque na hora que você pensar em desistir, é a hora que você precisa continuar, porque a melhor parte da sua vida ainda não vai ter acontecido. Quando eu mostrei para você que eu tive o problema em 2014, eu tenho certeza que muitas pessoas pensaram, com um prejuízo de 14 mil reais, eu desistiria. Só que eu quero falar para você que não importa se o prejuízo é de 14 mil reais, se o prejuízo é de 500 reais, se você só está recebendo gratuidade de justiça, não importa. Se você está com poucas nomeações, se você não conseguiu atingir o ponto de equilíbrio do seu escritório, eu preciso que você entenda que você precisa continuar. Porque na hora que você pensar em desistir, é a hora que você tem que persistir, porque a melhor parte ainda não aconteceu. A melhor parte da sua vida na perícia ainda não aconteceu. Então, construa uma carreira para você conseguir atingir efetivamente os seus sonhos. E eu vou te falar, a perícia ela pode ser
a ponte entre a sua vida de hoje e a vida que você sonha. A vida que você está vivendo hoje e a vida que você tem vontade de viver. Eu não sei se o seu sonho é ter um escritório maior, se é ter um monte de funcionário, se é poder comprar um carro novo, comprar um presente para a esposa, comprar uma casa nova, pagar a faculdade do seu filho. Ou, às vezes, o seu sonho é igual ao meu. Eu que sou gordo, a única coisa que eu quero é não ter que olhar o preço no restaurante. Vocês não têm noção tanto que eu fico feliz quando eu chego no restaurante e tem a coluna de preço e a coluna da comida e eu posso escolher pela coluna da comida, mas isso só vai acontecer na sua vida também se você se permitir ir na perícia. Então, na hora que você pensar em desistir, eu quero que você pense assim, olha, agora é o momento que eu tenho que persistir, porque a melhor fase ainda não aconteceu. E a perícia é como se fosse uma corrida, uma maratona. Tem gente que acha que uma maratona é só correr, é só sair correndo, dar um passo após o outro, você vai conseguir ter resultado. Não, tem técnica, tem treinamento, tem esforço, tem suor, tem lágrimas, tem madrugada com dor na perna, tem corrida. A mesma coisa acontece na perícia. Não é para qualquer um, não é fácil, mas é possível. E se você estiver disposto a correr uma maratona, você vai conseguir sim ter sucesso na perícia bancária. Por que eu preciso que você entenda que agora é o momento para você aprender perícia? Porque o CPC mudou e os peritos antigos não se atualizaram. Os peritos antigos, que já estavam acostumados com a estrutura do CPC 73, não se atualizaram. Tem um monte de livro por aí que ainda está com conceitos antigos. E, consequentemente, esses conceitos antigos fazem com que esses profissionais tomem muito mais impugnação, gastem muito mais tempo que deveria, e como eu fiz o desabafo lá nas palavras do Dr. Romualdo Cansado, faça com que a prova pericial, mesmo sendo extremamente importante, ela acaba perdendo a força que ela deveria ter. Então, a partir de 2015, o CPC trouxe um monte de inovação que tem uns peritos aí que ainda não entenderam. Então, saiu a opinião profissional, ninguém quer saber mais a opinião profissional, a gente quer a análise técnica, a demonstração técnica e científica daquele item em termos de causa e efeito. Sai a figura do perito geral. Tem muita gente que não atuava na perícia por medo, né? Sai essa figura do perito judicial e entra o perito especializado. Antigamente, haviam situações em que eu tinha um perito e ele saía subcontratando um monte de outros peritos. Não, acabou isso. Agora o profissional precisa comprovar que ele é especializado naquele assunto. Além disso, o CPC 2015 ele deu mais importância à atuação do assistente técnico, assim como ele deu mais poder para os advogados, possibilidade de fazer transação processual, possibilidade de fazer negócio jurídico processual, possibilidade de definir o rito do processo, com poder, às vezes, até maior do que o próprio juiz em si. Então, esse maior poder na mão dos advogados também deu uma importância maior para o assistente técnico. O assistente técnico vai ser a pessoa responsável por fazer a estratégia técnica. E o CPC 2015 obrigou o perito a conferenciar com os assistentes técnicos. Isso muda tudo, né? Porque agora, antigamente, a gente vivia muitas situações em que o perito falava, não vou perder tempo falando com o assistente técnico. Não, amigo, você vai ter que falar com o assistente técnico. Por quê? Porque o assistente técnico está lá exatamente para fazer a defesa técnica. Se você não quer atender assistente técnico, não seja perito do juízo. Por quê? Porque aqui tem um ditado, né? Quem não quer fazer angu não pode criar cachorro. A mesma história aqui. Se você não quer atender assistente técnico, não seja perito do juízo. Por quê? Porque o perito do juízo vai ter essa responsabilidade. Além disso, o CPC 2015 derrubou os feudos. Eu quero que você entenda, você que está iniciando, você que está consolidando sua carreira agora. O CPC 2015, ele derrubou os feudos que existiam antigamente para implantar um cadastro eletrônico de peritos. Hoje, você pode atuar no país como um todo. Você não tem mais a limitação geográfica da barreira da sua cidade. Agora, você pode atuar no país como um todo, utilizando-se desse cadastro eletrônico. Isso significa muito mais possibilidade de nomeação, se você desejar atuar como perito judicial, e muito mais clientes para você atender como assistente técnico. Acabou aquela história de ser amigo do juiz, não tem isso mais. Você precisa ser um profissional especializado e estar cadastrado. Esses dois fatores são os mais importantes para você conseguir a nomeação. Além disso, o CPC 2015, ele exige comprovação no objeto da perícia. Ou seja, não é só você falar que acha, não. Você precisa comprovar que você é especializado naquele assunto. Outra coisa, o processo eletrônico, ele travou uns peritos antigos que tinham aí que não conseguiam
conseguia dominar a tecnologia. E você agora tem a oportunidade de entrar nesse mercado já se utilizando da tecnologia e já sabendo como que isso funciona. Além disso, o processo eletrônico aumentou a concorrência. Por quê? Porque hoje a gente tem um juiz 100% digital. Você pode atuar no país como um todo, tanto como perito nomeado, quanto como assistente técnico. Isso muda a cara do jogo, muda as regras do jogo. Os profissionais mais qualificados passam a ser melhor remunerados, porque agora ele tem o ambiente de atuação do país inteiro. Isso muda completamente. E dentro desse processo de não terem se atualizado, os peritos mais antigos, a gente tem uma regra básica, né? Quem que é o perito em si? Olha, o perito é um auxiliar da justiça. Para você ter uma ideia, do CPC 2015, o perito é auxiliar da justiça. No CPC 73, ele é auxiliar do juízo. Ainda tem gente por aí que não sabe a diferença, que não entendeu a diferença, que saiu de uma estrutura de auxiliar do juízo, como era descrito no artigo 139 do CPC anterior, e auxiliar da justiça, compromissado com a verdade, não compromissado com o juízo em si, mas com a verdade, com a justiça, com a efetividade da jurisdição. Isso muda completamente a forma de atuação do perito. Ele não é mais apenas o cara que faz o que o juiz quer, não. Ele faz o que é justo. Ele faz o que é justo dentro do processo, seguindo as regras processuais. Isso aumentou absurdamente a responsabilidade do perito e, infelizmente, muitos profissionais que foram treinados no CPC antigo não estão aptos para atuar dessa forma. Aí abre um baita mercado para você atuar como assistente técnico, impugnando o trabalho que muitas vezes esses caras fazem sem a qualidade que deveria ser. E aí eu divido a perícia em dois grandes mundos, tá? Primeiro grande mundo, o mundo da perícia 1.0 e a perícia 2.0. Perícia 1.0 era o que acontecia lá em 1973. Era a perícia do jeito que o mercado conseguia ver as coisas acontecendo. E agora a gente tem uma perícia 2.0, onde? Na perícia 1.0 o cara ficava em casa dependendo de nomeação. Ele ficava, a prevalência da atuação do profissional, o contador, era na perícia judicial. Se buscava no processo a opinião do perito. Por quê? Porque ele apresentava a opinião técnica dele sem comprovação. Agora não. Agora tem que comprovar. O que se buscava era pessoas experientes. Se precisava ser amigo do juiz, tinha a figura do perito generalista. O que importava era o título acadêmico. Mudou o CPC 2015, trouxe outra dinâmica. O que acontece? Eu tenho um crescimento da assistência técnica. O perito extrajudicial começa a ganhar força a atuação como perito extrajudicial. Cresce o trabalho de conferência de contratos. Para quê? Para que o advogado abra a negociação. A autocomposição é a palavra do CPC 2015, ou seja, se você tiver capacidade de construir pareceres técnicos elucidativos para que o advogado apresente para o outro advogado e faça uma negociação, isso é perfeito. Você tem um baita mercado aí para você atuar. A gente tem o predomínio do conhecimento técnico, a aplicação da ciência. A gente tem demandas mais específicas e elaboradas. Por quê? Porque agora ela vai ser feita por um profissional especializado. Temos o cadastro eletrônico de peritos, onde você pode se cadastrar para atuar no país como um todo. Atos periciais acontecendo de forma totalmente online, que é o juiz 100% digital. E, além disso, o uso da inteligência artificial para acelerar o trabalho seu enquanto perito. Ou seja, mudou, é um mundo totalmente novo e tem gente que ainda está vivendo no CPC antigo. Tem gente que ainda está preso naquela antiga estrutura. Em termos de organização, você, profissional especializado, vai poder atuar como assistente técnico, judicial ou extrajudicial. O papel do assistente técnico extrajudicial é fazer o quê? Elaborar os cálculos ou fazer a conferência do contrato, construindo os cenários ou as teses que o advogado apresentou. Ou ele vai emitir, e aí ele vai emitir um parecer técnico pericial, detalhando o procedimento, explicando em termos de causa e efeito o que foi feito ali em cálculos. Você também, se for especializado, pode atuar como perito judicial. E o papel do perito judicial é elaborar os cálculos dos pontos que foram controvertidos ou responder os quesitos que estão dentro do processo. E elaborar o laudo técnico pericial, trazendo a prova para dentro do processo. Mas você também pode atuar como assistente técnico judicial. Qual que é o papel do assistente técnico judicial? Você vai elaborar os quesitos para o perito responder, você vai acompanhar a perícia, falei para você que o perito tem que atender o assistente técnico, você vai conferir os cálculos do perito, você vai impugnar os cálculos do perito se for preciso e elaborar um parecer técnico divergente se for necessário. Veja que é uma mudança na atuação. Agora não tem o perito lá só, o perito falou, acabou. Não, o perito falou, eu preciso de um profissional especializado para conferir se o perito falou está certo e mais do que isso, se tiver errado, pau no perito, para ele aprender a fazer certo. Isso é uma mudança fundamental. E você, como profissional especializado, pode atuar tanto como perito judicial quanto como assistente técnico. E nesse momento eu quero pedir para você o seguinte, marca aí no chat
se você já atua como assistente técnico, se você atua só como assistente técnico, se você atua só como perito do juízo. Marca aí para eu saber se você conseguiu compreender e mais do que isso, né? Coloca aí alguma dúvida que você tenha sobre essas formas de atuação. Por quê? Porque eu já vou entrar agora na parte do mercado da perícia, das estratégias de precificação e cálculo de honorários, porque eu falei para você que eu vou te explicar como faz essas estratégias, como faz o cálculo de honorários e mais do que isso, que eu vou te dar modelos de proposta, de parecer, de contratos e tudo mais. Marca aí no chat se você atua só como perito do juízo, se você atua também como assistente técnico, se você atua só como assistente técnico, se você não está fazendo nada, coloca qualquer coisa aí no chat. Se você não estiver fazendo nada, fala disso, só estou curioso aqui, só estou olhando mesmo o que está acontecendo. Mas não deixa de participar. Conta aí pra gente o que você está fazendo. Deixa eu ver aqui, ó. Doutora Valéria, tem um escritório e já tenho mais de 50 nomeações, olha só. Olha só, doutora Valéria é uma das bravas que a gente tem conosco. Doutora Valéria, obrigado por estar aqui conosco. Doutora Valéria faz parte da comunidade e faz parte da pós-graduação e está na mentoria Águias da Perícia. Por isso que ela tem esses resultados, entendeu? Também faz parte da Águia das Perícias. Obrigado, doutora Valéria, por estar aqui conosco. Ela está falando aqui, ó, que já atua como assistente técnico e também como perito juízo. Então, ela tem 50 nomeações como perito juízo, além do serviço como assistente técnica. A maioria é o doutor Celso, colocando, a maioria é como perito judicial. Apenas em 5 processos em parceria com o advogado. Doutor José, doutor Celso José, o tanto de trabalho que o senhor pode ter, o tanto de clientes que o senhor pode ter atuando como assistente técnico, pode ser muito mais do que esses 5. Doutora Ângela, eu, na qualidade de perita do Ministério Público, atuo como assistente técnico dos procuradores. Essa área aqui é muito importante. Doutora Ângela, primeiro, obrigado, tá? Obrigado por estar participando conosco aqui. Doutora Ângela, como perita concursada, né? Tem a possibilidade de trabalhar também como contrato por edital, mas certamente ela é uma perita concursada. É uma atuação diferente, porque a pessoa, na funcional dela, vai estar lá, perita do Ministério Público da União, mas ela está atuando como assistente técnico na defesa dos interesses da União, na defesa dos interesses da União, atuando como assistente técnico e garantindo que a justiça esteja sendo feita. Então, obrigado, doutora. Doutor Genivaldo falando que está só aprendendo, doutora Dirlene. Estou apenas estudando perícia e curiosa por novidades no ramo da perícia. Doutora Dirlene, o tanto de dinheiro que a senhora está perdendo, a senhora não tem noção, por ainda estar só estudando. A doutora já poderia ter começado, já poderia estar fazendo dinheiro, mas é muito diferente o mundo do profissional do mundo do estudante, tá? O estudante, ele pode ficar 4 anos estudando, olhando como que a coisa acontece. O profissional, não. Quanto mais cedo ele começa, quanto antes ele inicia, mesmo seja com os casos mais simples. Mas se você não começar com um caso simples, o caso completo, o caso complexo nunca vai chegar, tá? Então, seja muito bem-vindo. Doutora... Ei, tô vendo aqui. Doutora Ângela, obrigado. Doutora LR Santos, quero saber por onde começar e como posso ser uma excelente perita. Como começar, você já sabe, você já está aqui. Você já está investindo tempo, já está aprendendo como que funciona a atuação do perito. O caminho mais tranquilo que eu acho é você ir lá e se cadastrar como perito do juízo. Então, pesquisa no Google aí, TJ, a sigla do seu estado. Coloca assim, ó, cadastro de peritos, TJ é a sigla do seu estado. Vai aparecer o local onde você vai fazer o cadastro, leia o edital, faça o seu cadastro, apresente a documentação. E aí, a sua vida já começa como perito. Por quê? Porque você só se torna pai depois que a criança nasce. Eu só virei pai depois que eu tive minha primeira filha, entendeu? Você só vai se tornar perito depois que você começar a atuar efetivamente. Não adianta você fazer 1, 2, 3, 10 pós-graduações se você não começar a atuar efetivamente. Então eu coloco, comece primeiro, tá? Doutora Natália colocou que atua como assistente técnica e perita do juízo, especialidade grafotécnica, documentoscopia, papiloscopia, documentos digitais, nomeada em 9 tribunais. Você viu o que eu falei sobre a atuação no país como um todo? Doutora Natália é isso, atua no país como um todo. Parabéns, doutora Natália, muito bom mesmo, tá? Doutor César,
atua há mais de 22 anos como perito de juízo, tanto na Justiça Federal como na Justiça do TJDFT. Doutor César, muito bom, parabéns. Agora, o senhor só atua como perito judicial? Isso quer dizer que nesses 22 anos o senhor poderia pelo menos dobrar o faturamento do senhor como atuando também como assistente técnico. Então dá uma pensadinha nisso, tá? Tem um baita mercado esperando pelo senhor aí. Doutor Ítalo, consegui minha primeira nomeação como perito do juiz, mas quero começar a prospectar para assistente técnico. Entenda que para cada perito judicial vai ter 2 assistentes técnicos, porque o perito auxilia o juízo e eu tenho 2 assistentes técnicos, um da parte autora, no mínimo um da parte autora e no mínimo um da parte ré. Aí, Edil, se tiver vários réus, aí a gente vai ter vários peritos. Então, veja que o mercado do assistente técnico é gigantesco. Você precisa saber precificar corretamente o quanto você vai cobrar, para que você possa estar nesse mercado e ganhar dinheiro também. Doutor Sérgio Maciel, ele está falando, eu tenho outra atividade que toma muito tempo, mas faço perícia à noite, sábado e domingo. Gente, olha que lindo! Doutor Sérgio, obrigado por estar participando aqui conosco. Muito bom, gente. Sabe o que é bom? Isso daqui, ó. Doutor Sérgio, ele tem outra atividade e ele faz perícia quando? À noite, sábado e domingo. Em 15 meses, recebi 30 nomeações e já fiz uns 15 laudos. Você tá entendendo o que é o mercado da perícia? É isso que eu queria. E não foi, nem sei quem que é o doutor Sérgio Maciel. Eu desculpa, conheci ele agora, mas é o mercado da perícia que você poderia estar ganhando dinheiro já. Quando? À noite e no sábado e domingo. Para de assistir Netflix, sai da novela das 8, entendeu? Não tem esse negócio de tudo é família, não. Tem esse negócio de tudo é família, não. Cara, construa uma carreira. Doutor Sérgio trabalha e também faz perícia, porque perícia não é trabalho, perícia é lazer. Então, obrigado, doutor Sérgio, por estar aqui. Você que está assistindo, você mesmo, poderia ser contigo, mas você está fazendo o quê? Assistindo novela, assistindo Netflix. Doutora Camila colocou aqui, ó, tenho nomeações no TJ São Paulo e no TJ Paraná. Doutora Camila, seja muito bem-vinda também. Pense o seguinte, toda vez que você atuar como perito judicial, pense no tamanho da atuação como assistente técnico e o quanto você pode ganhar também atuando como assistente técnico, perfeito? Agora eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer aqui uma construção dentro da planilha, tá? Dentro da planilha sobre como funciona a precificação. E aí, a gente tem pós-graduação, e eu acostumei, sabe, com aquelas aulas de 4 horas, 5 horas. Igual, por exemplo, a gente está tendo a pós-graduação hoje, está tendo aula lá de administração judicial em penal de faturamento. Então, o professor começa às 18, vai até às 22. Então, acostumei com essa dinâmica e na palestra precisa ser um pouco diferente, né? Então, eu trouxe aqui um material que eu vou falar para vocês o seguinte, olha. Trouxe o material com a parte da construção teórica, mas já vou pular para a parte prática, tá? Para permitir que você possa efetivamente conseguir dominar essa questão da perícia aqui. Então, eu vou compartilhar contigo aqui a tela. Aí, compartilhando aqui a minha tela. E eu vou falar para vocês o seguinte, olha. Dentro desse material que você vai receber, de alguma forma, por meio do pessoal da Associação Paraense de Peritos Contábeis Judiciais e Extrajudiciais, eu construí aqui uma parte que é a fundamentação, a explicação de como que funciona a precificação em si, tá? Então, tem aqui a precificação no mercado da perícia, quais são os fatores que você vai observar, o que que você tem que estar atento e o que que você não tem que estar atento. Mas eu vou suprimir essa parte, que você vai receber esse material, você faça uma leitura dele, uma leitura já é suficiente para você conseguir entender, e eu vou para a parte prática, tá? Já vou te mostrar agora a mão na massa como que você faz efetivamente. E é claro que se você precisar, né? Se você digitar Edilson Aguiar do Google, você vai encontrar aí um monte de aulas mostrando detalhes práticos da atuação também. Então, tá aqui, ó, essa aqui é a parte teórica, tá? Explicando por que que é importante você fazer a precificação do modo correto, porque isso vai ajudar na construção da sua reputação. Se você cobrar barato demais, eles vão achar que você não presta. Se você cobrar caro demais, eles vão achar que você não sabe o que que você está fazendo. Se você precificar errado, você vai perder competitividade, vai perder lucro, vai se ferrar.
errar, entendeu? Preciso falar isso para você sim abertamente. Se você precificar errado, você não vai ter dinheiro para manter as coisas básicas que você precisa manter. Método de precificação de honorários baseado no custo, no mercado, percepção de valor. O que é precificação subjetiva? O que é precificação objetiva? Mas você consegue entender custo fixo, custo variável, tabelas referenciais. Isso aqui eu mostrei, isso aqui dá para você ler e entender. Agora eu vou para a parte prática, já para a gente conseguir cumprir com a minha meta dentro do meu horário, tá bom? Olha, quando você for nomeado para atuar como perito, ou quando um cliente te procurar para você atuar como perito extrajudicial, então eu tenho as duas figuras, mostrei para você, né? Perito judicial e o perito extrajudicial. Quando você for nomeado para atuar como perito judicial, ou você estiver sendo contratado para atuar como assistente técnico, você vai ter que fazer uma proposta de honorários. É obrigatório, tá? Fazer a proposta de honorários para o perito e para o assistente técnico. Então, quando você vai fazer essa sua proposta de honorários, existem alguns critérios que você tem que levar em conta na hora que você for definir o preço da sua hora. Não basta você pegar a tabela da associação. E aí, me desculpa, pessoal da associação. Eu não sei se a associação tem uma tabela, mas não é suficiente pegar o preço da tabela, porque a tabela é referencial. A tabela serve para dar um rumo, um caminho, mas ela foi construída com base em um profissional que às vezes não é a sua realidade. Ela foi construída com base num profissional que às vezes tem um escritório, às vezes a pessoa tem já um tempo de carreira, às vezes ele tem um nível de qualificação, e, principalmente para as pessoas que estão iniciando na perícia, é importante que você consiga fazer o seu preço e não ficar preso numa tabela referencial, porque senão você vira escravo e, às vezes, vai aparecer no seu escritório uma situação que você precisa fazer uma negociação e você não vai ter subsídios para você fazer essa negociação da forma correta. Então, primeira coisa que você tem que pensar, o seguinte, quanto que eu ganharia no mercado? Quanto que o mercado pagaria para uma pessoa como eu? Com o meu nível de qualificação. Disso, como que eu descubro isso? Fácil, cara. Fácil, fácil, fácil. Você vai lá no LinkedIn, e você vai descobrir quanto... Consegue fazer tudo errado, tá vendo? LinkedIn. LinkedIn. E você vai pesquisar vagas de trabalho. E aí você vai ver, olha, um profissional com o meu nível de qualificação, um profissional com o meu nível de expertise, quanto que esse profissional ganharia? Isso você vai descobrir o quanto que você ganharia pelo mercado. Edilson, por quê? Porque a gente está fazendo com base no custo, com base no que você ganharia normalmente. Ah, Edilson, mas no meu escritório eu ganharia muito mais. Ok, se você está fazendo isso, você está roubando o dinheiro do seu escritório. Por quê? Porque você precisa definir o seu prolabore e o restante é da empresa. E uma parte desse lucro vai ser distribuída. Você não pode ser o pior funcionário da sua empresa, o que chega por último, o que sai mais cedo e o que arranca todo o dinheiro do caixa. Você sabe que existe um princípio contábil básico, que é o princípio da entidade, onde o patrimônio da pessoa física é separado do patrimônio da pessoa jurídica. Você fala isso todo dia para os empresários que você atende, mas na hora que você vai organizar o seu escritório, você quer deixar ele bagunçado. Então, eu estou falando para você, você não vai ir lá e arrancar todo o dinheiro da sua empresa. Você vai olhar o que você receberia no mercado, ou se você, não, Edilson, faz tanto tempo que eu não estou no mercado que eu já não tenho mais nem referência. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar o que você precisa para você manter o seu padrão de vida atual. E você vai transformar a sua atividade pericial em um escritório, em uma empresa, onde ela vai fazer lucro. E desse lucro, uma parte você vai reinvestir, contratando pessoas, contratando cursos, fazendo investimento em marketing, fazendo investimento em brand, entendeu? Da sua empresa, e uma parte você vai distribuir para você como distribuição de lucros. Não arranque todo o dinheiro da empresa, que você vai entrar numa situação de a sua empresa não cresce porque você não investe. E você não investe porque nunca tem dinheiro suficiente, não tem dinheiro suficiente porque a sua empresa não investe. E eu tenho certeza que já deve ter visto pessoa que está aí. Lá, a empresa dele não cresce. Há muito tempo ele está ali com uma, duas, três nomeações esperando o dinheiro entrar, porque simplesmente não investiu efetivamente na atividade. Então, quanto que você ganharia? Ah, Edilson, eu ganharia no mercado 10 mil reais. Não tem problema nenhum. Você ganharia 10 mil reais? É o preço que o mercado iria te pagar? Exatamente, Edilson. O mercado iria pagar para mim 10 mil reais. Então, você marca aqui 10 mil reais. Nossa, tá tudo ruim. Então, 10 mil reais. 1, 2, 3. Pronto, 10 mil reais. Aí você vai pensar assim, ó.
Para a perícia, quantas horas que eu vou investir? Por mês ou por semana? E aí você multiplica por 4 para você achar por mês. Olha, eu vou investir por dia 4 horas de trabalho mesmo, tá, gente? Não é 4 horas para você chegar no escritório, tomar cafezinho, ficar conversando ali com um, com o outro, ficar olhando e-mail, ficar olhando riozinho no Instagram, ficar discutindo polícia. Não, política não é isso não, tá? É 4 horas de trabalho, efetivamente. Não, Edilson, se eu chego no escritório, eu fico 5 horas. Mas aí eu olho e-mail, olho notícia, aí eu participo das lives do CRC, aí eu participo das lives da Associação Paraense dos Peritos Contábeis Judiciais e Extrajudiciais, e aí esse horário não conta como trabalho, tá? 4 horas de trabalho. Não, Edson, 4 horas de trabalho eu consigo fazer por dia. Então, quantas horas você vai investir na perícia? Eu vou investir, quero 10 mil reais por mês, vou investir 4 horas, isso em 22 dias, porque eu não quero trabalhar final de semana, eu quero trabalhar só durante a semana. Então, você vai investir 88 horas. Se você vai investir 88 horas, significa que você vai dividir os 10 mil por 88. Você descobriu que a sua hora trabalhada vale 113 horas, 113 reais. Logo, quantas horas você vai estar trabalhando por mês? Ali tá aqui tá por dia. Então, ó, 4 e eu pego lá os 10 mil reais e divido pelo 88. Então, 113 reais é a minha hora. Ah, Edilson, mas a hora da ASP conta diferente. Pois é, eu estou te ensinando você a calcular a sua hora para você não ficar escravo disso. Porque se você tiver uma proposta impugnada e tiver que reduzir o seu preço, você sabe quanto que você deve ganhar por hora. Deve ganhar por hora, enquanto pessoa. Entendeu? Enquanto pessoa. Tá? Toma cuidado com isso. Edilson, então quer dizer que se eu quero ganhar 10 mil reais por mês, eu quero que você veja o tanto que é rentável a atividade pericial. Tanto que é rentável. O cara trabalhar 4 horas por dia. Trabalhar 4 horas por dia. Se ele trabalhar 4 horas por dia, 22 dias por mês, ele vai receber 10 mil reais. 10 mil reais. E disso quer dizer que o faturamento vai ser 10 mil. Não, eu acabei de falar para você que você não pode roubar a sua empresa. Eu acabei de falar para você que uma coisa é você, outra coisa é a sua empresa. Acabei de falar isso. Isso aqui é o preço da sua hora. Da sua hora. E os custos da empresa é separado. O problema é que quando você pega essas tabelas, já está tudo misturado ali. Aí você pega aquele dinheiro, acha que aquele dinheiro é tudo seu. Aí você não recolhe tributo, você não recolhe INSS, você não recolhe ISS, não paga imposto de renda. E aí, fica na pindaíba e não sabe por quê. Por quê? Você está roubando de você mesmo. Você esquece de fazer imposto de renda. Você não tem dinheiro para investir em marketing. Por quê? Porque você quer seguir uma tabela e nem sabe como foi construída aquela tabela e não tira os tributos que você deveria tirar. Simples assim. Então, 10 mil reais, 4 horas por dia. Quer dizer que por mês você vai trabalhando 88 horas. Quer dizer que você vai ter que cobrar 113 reais ao preço da sua hora. Edilson, é só o custo da minha hora que entra? Não. Você sabe que não é só sua hora. Tem o custo do escritório. E como que faz o custo do escritório? A gente divide custo em custo fixo e custo variável. Associação dos contadores. Eu só tenho contadores aqui. Só profissionais qualificados. Custo fixo, custo variável. Edilson, o que tem de custo fixo? Anuidade do seu conselho. Quanto que é a anuidade do seu conselho? Sei lá, 990 reais. É porque eu pago 3 conselhos, né? Então, para mim, é mais complicado um pouquinho. O preço, o custo do escritório fica um pouquinho mais alto. Mas, vamos lá, 990 reais deve ser o preço por 12 meses. Então, quer dizer que você paga 85 reais, 82 por mês, são 88 horas no mês, 94 centavos por hora que você paga de conselho. É barato demais. Barato demais. O aluguel, quanto você paga por mês? 1.500 de aluguel. Condomínio, paga 200 reais de aluguel. Sei lá, não tem condomínio de 200 reais, né? Paga 400 reais de condomínio. Limpeza, o pessoal vem aqui uma vez por semana, paga 600 reais de tudo. Funcionário, não sei o quê. Mensalidade da comunidade de perícia bancária, 249 reais. Paga 50 reais para manter o site. Paga o estacionamento, ISS. ISS, você tem que recolher ISS, irmão. Para com isso. Você tem que recolher ISS. Tem 2 formas de você recolher ISS. Ou você recolhe uma alíquota sobre cada nota que você emite, ou você recolhe o valor do ISS fixo, uniprofissional. Para mim, compensa mais pagar o ISS. Aqui em Goiânia é 2.400 por ano. 2.400 por ano, cara. Quer dizer, 27 reais por hora. Isso aqui eu estou colocando no meu custo. Porque quem vai pagar isso sou eu? Claro que não, é o cliente que paga. O preço do meu serviço tem que ser suficiente para cobrir todos os custos.
E aí você achando que o custo era só o preço que a associação colocou lá para você. Seja infantil. E INSS, você vai recolher INSS no teto. Por quê? Porque se você for embora, você precisa da sua família estar cuidada. Você precisa que a sua família esteja protegida. Ah, não, eu tô bem, não sei o quê, pegou o carro, pá, bateu no poste, e aí? Sua família, o que vai acontecer? Você lembra que no começo da aula eu falei que eu sou pai de 3, tenho uma esposa e 3 filhos, não posso brincar. Será que essa não é a sua realidade, não? Você pode brincar? As pessoas que dependem de você, elas ficariam bem com o valor que você está recolhendo de INSS hoje? Elas ficariam bem? Achou o custo fixo por hora. Custo fixo independe do nível de produção. Agora vamos falar de custos variáveis. Tem os custos que vão aumentar de acordo com o seu nível de produção. Aí pode ser energia, água. Eu sei que tem alguns autores que falam que o setor de serviço não tem sentido separar em custo fixo e custo variável. Mas separe. Não negligencie essa parte. Separe. Energia, água, material de limpeza, papel, toner. Pessoal que você vai contratar para digitar para você. Pessoal terceirizado. Você vai pagar para escanear as planilhas que você entra no processo, tá cheio de tabela, o trem mais esquisito do mundo, você vai ficar tanto tempo digitando aquilo ali, contrata alguém para digitar para você. Aprende a trabalhar na sua empresa como uma empresa. O que você vai pagar de Uber ou de veículo, depreciação de veículo, gasolina e tudo mais, alimentação, o custo variável por hora. Você vai lançar aqui, eu vou te dar essa tabela. Se você não receber a tabela, é só você tirar o print também, você consegue fazer. Você vai dividir isso para você descobrir qual que é o seu custo por hora, custo variável por hora. E para você descobrir o custo total do seu escritório por hora, é só você pegar um ou outro e dividir. E aqui é importante você ter essa noção do custo total, porque na hora que você estiver brincando de discutir política no Instagram, você vai pensar, meu escritório está comendo dinheiro aqui o dia inteiro. Na hora que você estiver discutindo brincadeirinha no Instagram, na hora que você tiver que participar de um evento, você vai saber, meu escritório está comendo esse dinheiro mesmo. Eu estou largando de trabalhar, o escritório está comendo do mesmo jeito. Está moendo do mesmo jeito. Aí você vai mudar o seu posicionamento frente à sua empresa. Você vai entender que você é o empregado mais importante da sua empresa. Que sem você, a sua empresa vai embora. Mas sem a sua empresa, você não consegue pavimentar a estrada dos seus sonhos. Fiz o custo do trabalho. Ah, agora você ficou sério, né? Parou as gracinhas, né? Eu falei pra você. Custo do seu trabalho, o custo fixo, custo variável. O que mais que tem? Custo tributário. Ou você não paga tributo, não? Ah, mas é porque tem gente que mas é porque eu não emito nota. A obrigação acessória, você sabe que é obrigação sua. É responsabilidade sua emitir a nota fiscal. Ah, mas ninguém nunca pediu. Ah, então quer dizer que se no supermercado ninguém pedir a nota fiscal, o dono vai falar, mas ninguém pede para mim, por que eu vou fazer? É assim que funciona? Os clientes se atendem de contabilidade, é assim que se orienta eles? Ah, não, se o cliente não pedir nota, você não emite. É assim? Você esqueceu das malhas fiscais? Você esqueceu que todo dinheiro que entra na sua conta está sendo vigiado? Você esqueceu disso aí? Entendeu? Você vai ter que fazer o custo tributário também. O custo tributário é o quê? Imposto de renda e o ISS. ISS da onde? ISS do seu município. Cada município tem um ISS próprio, né? Aí você pode decidir. Se você colocou o ISS aqui como custo fixo, presta atenção. Se você colocou o ISS como custo fixo aqui, aí eu vou pagar o ISS uniprofissional, você não põe ele aqui no tributário. Se você não pôs ele aqui como custo fixo, você não vai recolher uma alíquota fixa dele, você vai colocar ele lá como custo tributário, como percentual. E o imposto de renda. O imposto de renda você tem que calcular a parte da alíquota efetiva. Pesquisa-se no Google, alíquota efetiva, imposto de renda. Aí você vai colocar lá o que você ganha, quantos dependentes você tem. E ele vai falar efetivamente quanto você paga de imposto de renda. Quanto você tem que pagar de imposto de renda. Aí, olha só. Você achou que era só isso daqui. Isso aqui é a divisão de horas. NBC, TP, determina como que você vai fazer o trabalho pericial. E determina que você tem que dividir isso em horas. E definiu isso em horas. Custo total do escritório, custo tributário para você chegar na sua proposta de honorários. A sua proposta de honorários vai estar construída dessa forma aqui, ó. É essa a forma da sua proposta de honorários. A quantidade de horas que você dividiu para cada etapa do trabalho. O valor que você cobra por hora
multiplicada pela quantidade de horas. Custos fixos e variáveis e custo tributário. E, meu amigo, me ajuda. Custo tributário não é sobre preço de compra, é sobre preço de venda. Você faz o cálculo por dentro. Tem gente que pega aqui e fala, ah, então, se tem 3 horas ao valor, colocar 2 horas a R$ 250. Colocar R$ 250 aqui para todo mundo. 3, 1, 5, 4. Estou colocando 4, 3, 5, 2. 22 horas. Aí falou, olha, deu 5.500, vou calcular o custo tributário. Ah, se eu estou pagando uma alíquota efetiva de 19%, aí o cara pega 5.500, multiplica por 19% para achar o tributo. Não, não é assim. Tributo é calculado sobre o preço da nota, é o preço de venda. Então você vai fazer isso por dentro. Você vai pegar esse valor dividido por 1 menos o percentual dos tributos, para você calcular o valor do seu custo tributário. Entendeu? Custo fixo total, custos totais, né, fixos e variáveis, custo tributário total e o custo total, que é a somatória do valor dos honorários, mais custo fixo, mais custo tributário. Então, ó, para ficar mais fácil para você aqui, ó, menos, vou colocar aqui, ó, R$ 15 de horas de custo fixo. Então, para você calcular o custo tributário, primeiro ponto, você vai calcular, pegar o valor dos honorários mais os custos fixos e variáveis, dividir isso por 1 menos a alíquota dos tributos. Entendeu? Aí você vai achar o preço de venda e a diferença entre o preço de compra e o preço de venda é o custo tributário. Uma dica importante para você, tá? Eu tenho feito, tem dado mais resultado depois que eu passei a ocultar esse campo aqui. Por quê? Porque os advogados, malandramente, o que eles fazem? Na hora que aparece ali valor dos honorários, eles querem pagar esse valor aqui. Sendo que você tem custo fixo e tributo ainda para pagar. Então, na hora que aparecer esse valor dos honorários, você fala, não, o valor dos honorários é 5.500, então vamos pagar 5.500. Não. Então, o que você faz? Oculta esse campo aqui. Você sabe que ele está aqui, mas o cara só vai ver 8.114. E não tem como o cara falar assim, eu não vou pagar tributo, porque tributo está dentro do preço do produto. Não tem como você deixar de pagar tributo. Então, toma cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Para finalizar, doutor Humberto, 19h45, ainda tem 5 minutos ou já encerrou? Tem os 5 minutos? Então tá, nesses 5 minutos eu vou mostrar para vocês os documentos que eu prometi que ia compartilhar com vocês. O doutor Humberto chegou aqui, né? E aí o dono da casa chegou, você tem que saber o que acontece, né? Então, se eu tenho 5 minutos aqui, eu ainda vou mostrar para vocês esses modelos de documentos que você vai receber. Então, primeira coisa que eu vou mostrar, um modelo de proposta de honorários. Esse modelo de proposta de honorários, então eu vou te dar um para perito e um para assistente técnico, tá? Um para perito e um para assistente técnico. Então, esse daqui, ó, é uma proposta de assistente técnico. Você vai receber esse modelo, tá? Eu indico que você siga essa estrutura. Coloca sua logomarca aqui, coloca a área que você é especializado, a área da sua, o seu número de CRC, entendeu? Eu tenho 3, mas você precisa ter 3. O número do seu CRC, proposta de prestação de serviços, o que você vai fazer na proposta, então tá aqui o modelo certinho para você seguir, metodologia, as informações que você precisa, a abrangência dos trabalhos que você vai fazer, o preço que você vai cobrar para fazer esse determinado serviço, o prazo de entrega, qual conta que o cliente deve depositar e de quem é a responsabilidade técnica para fazer esse determinado trabalho. Então, você vai receber esse modelo de proposta de honorários. Na hora que o cliente aceitar essa proposta de honorários, você pode fazer um contrato com ele. E eu vou te dar um modelo de contrato resumido para que você possa fazer com o cliente e ele servir como título executivo extrajudicial. Se o cliente não te pagar, você executa ele. Então, tá aqui, ó, o contrato de prestação de serviço, o nome, seus dados, né? Nome completo do contratante, nacionalidade, estado civil, profissão e tal. Os seus dados como contratado, o objeto, assistência técnica no processo tal, o preço que você vai cobrar, as obrigações do contratado, do contratante, as despesas, quem vai pagar as despesas, o prazo para entregar esse determinado trabalho, a cláusula penal, o foro, local, data. Pede para o cara assinar, isso aqui ainda está com testemunha, mas se você não quiser nem testemunha, se a pessoa fizer assinatura digital, dispensa o uso de testemunha. Então fala para o cara, não, assina pelo Gov lá.
faz assinatura digital, você dispensa o uso de testemunha, isso aqui vira um título executivo extrajudicial, e se o cara atrasar, você vai protestar ele no cartório de notas, e mais do que isso, você vai entrar com ação cobrando esse cara, entendeu? Modelo de contrato aí para você. Além disso, para quem atua como perito judicial, eu vou disponibilizar para você também um modelo de proposta de honorários, um modelo que eu uso aqui no meu escritório, tá bom? Modelo de proposta de honorários. Então tá aqui, ó, Edilson, tá com meus dados aqui, inclusive. Se você quiser colocar e deixar só o número da minha conta, pode deixar também, não tem problema. Eu faço a declaração dessa nota na hora que o dinheiro entrar na minha conta também, tá? Então, tá aqui, ó. Cabeçalho, logomarca, especialidade, ao juízo, autor, réu, aução, número do processo. Faz a sua qualificação. Você está apresentando aqui a estimativa dos honorários periciais, o valor. Faça uma breve explicação do que vai ser feito no trabalho. Traga a tabela do jeito que eu falei para você. Traga a tabela do valor dos honorários, detalhando. É uma obrigação sua. Sempre eu recomendo. Lembra que eu falei para você? Você define o valor da sua hora, mas nunca deixe de usar as tabelas de referência, porque elas vão lastrear o preço que você está cobrando. Então tá aqui, ó. As horas foram estimadas de acordo com a portaria número tal do Conselho Federal de Economia, que define que é R$ 402. Mas eu utilizei o valor da Associação dos Peritos Contadores do Estado de Goiás, entendeu? Apesar de ter essa tabela, eu usei o valor da Associação dos Contadores do Estado de Goiás. E o valor total. E o que você tem que requerer? Primeiro, o deferimento total dos honorários. Depois, que a parte responsável pelo depósito faça o depósito. Informa que essa proposta não cobre quesitos complementares, porque vai aparecer quesitos complementares. Informa que você quer 50%. O juiz pode deferir ou não, mas solicita isso. E coloca isso aqui, gente, por favor. Coloca isso aqui. Isso aqui é erro que eu já cometi no passado. Não cometa esse erro. Considera-se prescrita a proposta se não for paga em 12 meses. Porque já aconteceu da parte ficar enrolando para pagar 8 anos. E depois ela queria pagar o mesmo valor lá da época que eu fiz a proposta. Eu falei, não, não tem mesmo valor da época. Está prescrita a proposta. Então, coloque isso no processo. Coloque o seu currículo, a certidão de regularidade profissional. Coloque a comprovação da sua especialidade. Local, data. Esse é o modelo que eu uso, estou disponibilizando para vocês. Para encerrar, doutor, já estou encerrando. Agora, só faltam 2 modelos, tá? 2 modelos já acabei. Então, ó, proposta, outro modelo de proposta como assistente técnico, com os dados preenchidos para você entender em detalhes como que funciona. E um contrato completo. Se você não quiser usar aquele modelo resumido, eu também resolvi disponibilizar para você um modelo de contrato completo, onde você vai ter ali todas as cláusulas contratuais para ajudar você, caso o cliente não pague ou atrase o pagamento, você vai poder ajuizar uma ação. Então, contrato de prestação de assistência técnica extrajudicial, o escopo do trabalho, as premissas que foram adotadas, o valor, tá vendo aqui, ó, eu falei para você ocultar aquele campo, entendeu? Oculta o campo do valor dos honorários, já mostra só o valor total dos honorários, apresente para o cliente já os dados para o cliente pagar, entendeu? E aí, o contrato sendo o título executivo extrajudicial, que se ele for assinado por meio eletrônico, dispensa a necessidade de testemunhas. Ele é um título executivo extrajudicial. Pessoal, desculpa a pressa, né? Mas eu quero agradecer cada um que esteve aqui comigo, que interagiu comigo aqui no chat, tá? O doutor Humberto. Pessoal, foi muito participativo aqui no chat, então quero agradecer cada um que reservou um tempo para estar aqui, mais do que isso, que conversou comigo aqui no chat. Então, eu fico muito feliz de cada um de vocês estar aqui e devolvo a palavra para a relatoria. Edilson, com licença, meu presidente Humberto, eu queria agradecer muito o Edilson, porque tu não sabes quantos problemas tu resolveste para nós agora. A associação não tem tabela de honorários porque nós achamos exatamente isso que tu falas. Então, nós achamos que cada profissional tem que saber apurar seu custo. Nós somos contadores. Fica uma contradição a gente ter que ficar apelando. Muitos questionam, mas essa é a posição oficial da nossa associação. Cada um sabe quanto vale, cada um tem seu custo. Não posso comparar o meu custo com o do Dr. Humberto, com o do Edilson.
cada um tem uma estrutura. Então, nós ficamos muito felizes porque você resolveu um problemão para a gente, que muita gente nos procura, insiste em tabela, a gente não. Você tem que apurar seu custo. Nós não podemos, nós não somos seus patrões. A gente precisa entender que nós somos profissionais liberais, livres, inclusive para dar o nosso valor dos honorários. Fantástico, era isso que a gente queria ouvir de ti e, de certa maneira, nós ouvimos dos palestrantes que te precederam. Nenhum deles falou em tabela como usada para estabelecer o valor dos seus honorários. No máximo, alguém aí usa isso no início de carreira, tudo bem, mas nós não. Obrigado, meu caro Que Humberto. bom, doutor Jorge. Eu nem sabia se eu podia falar, mas é o que o senhor falou. Se o contador não consegue fazer o preço dele, como que ele vai fazer uma apuração de haveres? Como que ele vai identificar a confusão patrimonial? Não vai, entendeu? É verdade, verdade. O caro Humberto. Bem, disso nós só temos a te agradecer. Com certeza, eu acredito que depois dessa explanação, não tem como um perito não ter um norte. Dizem que quem dá luz para cego é Santa Luzia, né? É o que eu escuto desde pequeno, mas aqui não foi luz, aqui foi além da luz. Então, assim, eu vejo que com a experiência que alguns têm, os que estão iniciando, eu acredito que só vai haver sucesso, não tem como não haver sucesso. Com a disponibilização de material que nós também já estamos te agradecendo, eu acredito que ficou muito bem esclarecido esse contato com os participantes que também participaram da sua explanação, e nós só temos a lhe agradecer. Seja muitas vezes bem-vindo dentro da associação. Estamos aqui no Pará lhe aguardando para participar não só de uma palestra, mas participar de uma ceia paraense. Nosso muito obrigado. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, doutor Humberto, muito obrigado. Doutor Jorge, muito obrigado pelo convite, por ter confiado, né, que a gente traria algum conteúdo relevante. Doutor Marcos Macedo está aqui conosco também. Só tenho que agradecer a cada um de vocês e me colocar à disposição. Quem tiver achado interessante o conteúdo, por gentileza, siga aí nas redes sociais, que eu sempre estou fazendo conteúdo para a gente conseguir efetivamente elevar a régua da perícia no Brasil. Muito obrigado a todos vocês e eu quero que vocês continuem aí, tá, gente? Não sai não, porque tem mais palestra, tá? Tem mais palestra ainda. Eu coloquei no chat o Instagram do Edilson, né? E eu queria que você falasse só um pouquinho quando vai ser o congresso mesmo. Muito bom, obrigado, doutor Marcos. O congresso vai acontecer no dia 18 e 19 de outubro, em São Paulo, no Blue Tree Transatlântico. É um evento destinado a... Assim, a gente precisa mudar os rumos da perícia no Brasil. Eu tenho percebido isso. A gente precisa mostrar para o contador que dá para ganhar dinheiro de verdade com isso, entendeu? Que não é conversa, que não é brincadeira, que não dá para montar uma empresa, dá para você contratar pessoas, dá para você fazer disso uma atividade que vai construir a sua família. Então, o meu objetivo nesse evento é exatamente mostrar isso, os casos de sucesso e as pessoas que conseguiram construir riqueza na perícia estarão lá para mostrar para vocês como que faz para conseguir também atingir esses resultados. Então a gente vai estar no dia 18 e 19 de outubro, presencialmente, 2 dias de imersão lá no Blue Tree Transatlântico em São Paulo. E quem quiser participar, entra no site do Ibicapa e faça a sua inscrição também. Vai ser um prazer receber todos vocês lá. E os nossos alunos da comunidade, eu quero falar para vocês o seguinte, quebrar um pouquinho, rapidinho. Essa daqui, ó, é a placa de premiação para os alunos que fizeram mais de 100 mil reais por ano com perícia. E a gente vai entregar diversas dessas placas lá, comprovando que é possível sim fazer riqueza com perícia, mostrando que existem pessoas ganhando dinheiro com perícia, efetivamente, não é conversinha. Então, quem tiver lá no evento e for da comunidade, né, tiver feito mais de 100 mil, vai receber esse reconhecimento de ser um profissional diferenciado. Então, a gente está fazendo isso e é possível. Você que está aí do outro lado, está assistindo, saiba que é sim possível você conseguir construir uma carreira digna e construir riqueza por meio da perícia. Parabéns. O doutor Celso Becker, ele está falando que ele é aluno do curso do PASEP.
Oh, que É, bom, já que bom, que bom, já que bom. está inserido. Então, mais uma vez, obrigado primeiro pela receptividade, né? Porque o doutor Jorge Xavier falou assim, poxa, podia convidar o Edilson e falar assim, mas como é que eu vou falar com ele, né? E aí eu tive que entrar no Instagram, peguei o WhatsApp, e na hora eu mandei para ele e falei assim, eu sou da Associação de Peritos, ele ia convidá-lo. Ele falou assim, que horas, que data, e tá aqui meu currículo, minha foto, vamos para cima. Né? Então eu agradeço muito pela confiança que teve na nossa associação. Mas é uma associação importante. E o pessoal que está aqui chancela isso, né? O pessoal que está participando aqui chancela que é uma associação importante que está fazendo essa mudança. A gente tem que estar junto. Nós todos estamos de mão dadas elevando a régua da perícia no Brasil. É isso que a gente tem que fazer. Muito obrigado. Obrigado mesmo.